tarde, crianças! Vamos hoje seguir com a nossa aula de história, relembrando o que falamos, né, sobre a extração da árvore do pau-brasil pelos europeus. Eles extraíam, né, a árvore do pau-brasil porque eles retiravam do seu interior uma tinta vermelha para tingir tecidos e também utilizavam a madeira do seu tronco para fabricar móveis. Hoje em dia, essa árvore continua sendo muito valiosa, mas agora para a fabricação de arcos de violino, isso mesmo, como violoncelo e afins. Então, para que gerações futuras, né, de músicos possam ter o gosto de tocar um instrumento feito com esse material, alguns concertistas, junto com archetários, eles criaram a Internacional Pernambuco com o objetivo de enviar recursos para o Brasil, a fim de que sejam plantadas mudas para o futuro corte. Olha que bacana, né, essa parceria. A Archetário é o fabricante de arcos para instrumentos musicais. E Pernambuco Old é um dos nomes pelos quais o pau-brasil é conhecido lá na Europa. Então, aqui na número 1, eu quero que vocês me digam se você já conhecia esses usos para o pau-brasil ou se isso foi uma novidade para você. Escreva para a professora ficar sabendo. A número 2, realizaremos quando voltarmos para as aulas presenciais, pois vocês vão produzir um cartaz e apresentar junto com seus amigos. Então, fiquem tranquilos. Vamos falar mais um pouquinho a respeito das relações de troca estabelecidas entre indígenas e europeus? Em relação a esse encontro, nós temos apenas registros feitos pelos europeus, que são as cartas e os relatos de viajantes que descreviam os locais que visitavam e as pessoas que conheciam. Vamos conhecer um pouquinho o relato de Jean, um francês que estava no Brasil na época de 1556. O francês Léry relata nessa carta uma experiência vivida no Brasil. Os nossos tupinambás muito se admiraram dos franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar o seu arabutã. O que é isso? É o termo em tupi para designar a árvore do pau-brasil. Então, os tupinambás, que é um grupo indígena, eles ficavam abismados, né, pelo devido trabalho que os europeus tinham, os estrangeiros tinham, né, de viajar por dias até chegar à região para poder extrair o pau-brasil e muitas das vezes amontoá-los, né? Então, um ancião da tribo tupinambás, né, ele questionou por que eles faziam isso, por que eles queriam amontoar riquezas, com qual intuito, por que eles achavam que isso era o certo, uma vez que a natureza nos sustentava, né, era através da natureza que os indígenas tiravam seus sustentos e eles não achavam correto, eles não tinham o hábito de acumular nada para adquirir riqueza, né, muito menos para os seus filhos ou aqueles que ficariam em seu lugar. Eles diziam que temos pais, mães e filhos que amamos, mas estamos certos de que depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso descansamos sem maiores cuidados, ou seja, eles não precisavam se preocupar em ter riqueza, né? Porque a terra cuidaria disso. Não era a riqueza que faria isso. Então, eu quero que vocês digam para mim se vocês acham que isso está certo. Vocês concordam com o fato que não deveríamos acumular riqueza? Que a riqueza não vai nos favorecer no sentido de sermos seres humanos? Gostaria de ouvir muito a sua opinião. Aqui na número 2, você vai assinalar as alternativas que corresponde aos relatos que os viajantes europeus escreviam nas cartas que eles deixavam, né, como uma fonte até de documento
para o futuro e entregavam também essa carta aos reis. Então, leia com atenção as alternativas e assinale apenas as que você acha ser relatos, descrições que vai constar em uma carta de viajantes. Vamos falar um pouco mais sobre o processo de ocupação da América pelos europeus? Bom, nós já vimos como Portugal tinha dificuldade para manter que navegadores de outras regiões da Europa chegassem ao Brasil, também nos territórios da América que cabiam à Espanha. Havia preocupação quanto à invasão de piratas. Então, para assegurar o seu domínio sobre as terras da América, o rei da Espanha investiu na ocupação do território, assim financiou viagens e incentivou a vinda de expedições para a América. Também organizou a fundação de cidades parecidas com as que existiam na Espanha, para acomodar as pessoas que vinham administrar o território e para garantir os interesses dos espanhóis. Ou seja, eles não queriam que ninguém, mas ninguém, colocasse as mãos no que eles consideravam ser as suas riquezas, né? Então, para dominar os seus territórios na América e efetivar o processo de povoamento, os espanhóis dividiram as suas terras em vice-reinados e capitanias. Havia 4 vice-reinados e 4 capitanias. Os vice-reinados possuíam uma estrutura local de poder comandada pelos vices-reis. Eles eram pessoas de confiança nomeadas diretamente pelo rei espanhol. Já as capitanias eram governadas por um capitão e estavam subordinadas a um dos vices-reinados. Aqui no mapa, dos territórios sob domínio espanhol lá no século XVI, através da legenda, podemos verificar quais são os territórios em que os vice-reinos tomavam conta e os territórios em que a capitania tomava conta. Lembrando que eram pessoas de confiança do rei, que comandava o vice-reino, e a capitania era subordinada a um dos seus vice-reinos. E essa população que eles traziam de fora para poder habitar esses territórios, eles tinham que trabalhar para o rei. Então eles tinham que cuidar desse território, eles tinham que assegurar que nada e nem ninguém invadiria o local e dominariam, e tirassem as suas riquezas. Pesquise na internet um mapa mundi para que você possa responder a questão de número 1, identificando a quais países atuais correspondem os territórios da América, dominados pela Espanha no século XVI. Então, eu quero que vocês anotem aqui o nome de todos os países que hoje correspondem os territórios da América, certo? Na página 178, eu gostaria que vocês analisassem um pouquinho como foi a reação dos vários grupos que viviam no litoral do Brasil à chegada dos portugueses, que pretendiam se instalar de vez por aqui. Converse um pouquinho com seus familiares e chegue a uma conclusão. Nós vimos bastante relatos de como os europeus se sentiram, ao se depararem com os indígenas. Mas e os indígenas? O que eles sentiram? O que eles acharam? Vamos finalizar o livro de história amarrando as pontas. Na questão de número 1, vamos descobrir palavras de origem tupi que usamos no nosso dia a dia? Basta desembaralhar as letras para descobrir qual é a palavra da letra A, e assim sucessivamente. Aqui, por exemplo, na letra E, eu acho que é pá, só, cá. Essa estava bem fácil. Para responder a questão de número 2, eu quero que vocês leiam esse texto e depois me digam se ainda existem piratas hoje em dia e justifique a sua resposta. 3.
Com base nos registros dos viajantes do século XVI, escreva um breve relato de viagem. Imagine-se chegando à América Portuguesa e encontrando pessoas e paisagens muito diferentes daquelas a que você está acostumado. Como que você descreveria essas paisagens e pessoas? Crianças, boa aula para vocês. Até segunda-feira. Um bom final de semana também. E na próxima semana iniciaremos o livro do segundo bimestre. Aguardo o envio das atividades pelo chat do Schools. Um grande beijo!